Bom dia, sexto ano, bom dia, professores, alunos. Hoje é dia de quiz. Vamos lá? Revisão final. Brincando também se aprende. Tema da aula: retomada de alguns conceitos trabalhados nesse segundo bimestre. Etapas de ensino, sexto ano, habilidades. Retomada final de algumas habilidades trabalhadas durante o segundo bimestre, ok? Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar aqui a aula da professora Dani. Bom dia, Déia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Então, chegamos no fim do nosso bimestre, né? Do nosso segundo bimestre. Então, a gente vai trabalhar uma revisão e vamos focar aí em algumas habilidades. Então, Andréia, você lê para mim as habilidades do currículo? Não estou enxergando. Analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo. Na produção escrita e oral e leitura de diferentes gêneros. Outra habilidade, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. E a outra, utilizar, ao produzir textos em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, como tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação e outros. Muito bem, muito obrigada, Andréia. Então, é o seguinte, a gente fez um compilado aí de algumas habilidades, a gente vai tentar fazer uma revisão final hoje. Tá faltando o PPT aqui, achei. Então, vamos lá. Objetivos da nossa aula de hoje. Retomar alguns temas, conceitos e eixos temáticos trabalhados neste segundo bimestre. Amanhã não, hoje chegamos ao fim do segundo bimestre, certo, Andréia? Dia 31/7. Então, tipos de discurso, tipos de linguagem, verbos, modo verbal e locução verbal, sentidos figurado e denotativo, charge cartoon e crônica. Como a gente já veio revisando em cima de tipologia e vários gêneros textuais, hoje eu vou focar em algo mais verdadeiro ou falso. É ou não é, né, Andréia? Isso. Então, seguinte, amores. Peguem aí caderno, papel, caneta, lápis. Não vai fazer igual a desculpa do menininho de ontem, que o lápis pegou o vírus, né, Andréia? É, e nem que o caderno está em depressão. Vamos Pois lá. é, a desculpa foi o caderno em depressão, foi ótima. Então, vocês vão responder aí no chat que já está aberto. Neste segundo bimestre, estudamos e aprendemos muitas coisas, tá? Entre aspas aí, esse muitas coisas. Você consegue se lembrar de algo que gostou de aprender? Coloca aí para mim no quiz 1 minutinho só. Eles colocaram o que eles gostaram de aprender. Olha, eu vou pegar a primeira do Diego, porque o Diego encheu a nossa bola. O Diego falou tudo, foi muito legal. Ai, que massa. O Wesley colocou a tipologia narrativa, a Emanuele colocou charge cartoon, a Luana colocou gosto das aulas de eletivas. Acabou com a gente também. Vamos lá. Então, é português. Deve ser maravilhosa a aula de eletiva, mas Vamos coloca lá. aqui em português. Mas a gente respeita, né? Vamos lá. Deve ser muito boa. Vamos lá. O Isaac colocou assim, sim, tudo, porque é muito legal. Isso, Pedro Henrique colocou relato pessoal e colocou gêneros textuais.
A Maria Elisa colocou sim, crônicas e reportagens. O João Vitor colocou sentido figurado. Ele gostou quando você falou de sentido figurado. Muito bem, meus amores. Então é o seguinte, fecha o chat aí rapidinho, tá fechado já. O que a gente vai fazer? Nós vamos retomar realmente algumas coisas que aprendemos e fazer um jogo hoje. Só que não é um jogo pelo aplicativo, tá? Porque eu sei que vocês já fizeram um jogo por aplicativo. Se eu não me engano, foi com a professora Antônia, de língua inglesa, né, Andréia? Uhum. Mas hoje vai ser algo mais manual, mas vai ser tão legal quanto. E não vai ter desculpa que não conseguiu fazer, porque dá para fazer pela televisão, pelo celular. O que você vai precisar pegar, como eu falei? Caderno ou algum papel, lápis e caneta, porque você vai ter que anotar. Se você estiver assistindo pela televisão, você pode anotar aí no bloco de notas do celular. Então, como é que é? A cada acerto de cada questão, você marca um ponto. No final, vamos somar e verificar se sua pontuação está legal para o que você deveria ter aprendido. Só que eu vou surpreender vocês, porque no finalzinho nós teremos uma pergunta bônus. Então vamos que aí lá. não vai valer um ponto, vai valer mais. Então, bora lá? Antes de começar o quiz, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Ontem eu postei a chamada do quiz e a professora Fabiola fez uma chamada hoje, achei maravilhoso. A professora Bruna Duarte comentou, a professora Zumari, a professora Marli. Então, beijos para vocês, muito obrigada. E a mãe Rafa também foi lá comentar, curtiu, disse que gosta muito das aulas, certo? Se sobrar tempo, eu mando todos os beijos que eu tenho que mandar, porque foram várias atividades postadas, eu estou bem emocionada com tudo isso. Mas vamos começar, Andréia? Vamos lá. Então vamos lá. Atividade do quiz, Andréia, ligada aí. Só que a gente vai verificar a resposta por cima, mas você que vai verificar sua resposta hoje. Você que vai anotar sua pontuação, não é a gente, tá bom? Então, questão 1. Há dois tipos de discurso: discurso direto e discurso indireto. Verdadeiro ou falso? 1 minuto. Vamos lá. E aí, Andréia? Vamos lá. Vários aqui, eu vou ler alguns, colocaram verdadeiro, tá? O Everton, a Milena, o Benício, o Olavo, a Tayla, Ana Lívia, Luan, o Bruno colocou falso. E o José acrescentou mais um aqui. Discurso indireto livre. Então é o seguinte, quem colocou falso aí, o Murilo e essa pessoa, pode fechar o chat. Temos que fechar, porque é quiz, né, gente? Justo é justo. Então fecha o chat. Aí, porque agora a gente vai para a resposta. Então, mesmo se você não conseguiu responder aqui, espero que você tenha respondido no seu caderno e que você seja fiel às suas respostas, porque não adianta tapear a si mesmo. Lembra que o objetivo é a gente aprender. Se a gente errou, significa o que, Andréia? Que precisa aprimorar, estudar um pouquinho mais. Então, não adianta se enganar, tá bom? O objetivo da brincadeira hoje é aprender brincando. Então, quem colocou falso, acertou. Por quê? O José deu a resposta. Nós temos 3 discursos. Vocês esqueceram de um? Então, temos aí o discurso direto, o discurso indireto
e o indireto livre. Dando uma retomada rapidinha, discurso direto é o que? A transcrição fiel da fala da personagem. Utilização de sinais de pontuação como travessão, aspas e alguns verbos de elocução. Lembra? Como dizer, perguntar, responder, indagar, exclamar, ordenar, entre outros. A gente não vai aprofundar hoje, tá, gente? E discurso indireto, reprodução da fala das personagens com as palavras do narrador. É o narrador que fala, lembra? Pela personagem. E o indireto livre, que era o mais complicadinho. Os discursos direto e indireto se fundem num processo em que o narrador insere discretamente a fala ou os pensamentos da personagem em sua narrativa. Então, temos 3 discursos. Quem colocou falso, 1 ponto. Quem Bruno, colocou verdadeiro, não ganhou 1 ponto nessa questão, mas não desespera que temos mais. Agora vamos para 2. Pode abrir o chat, porque aí eles vão ganhando tempo para responder. 2. Há 3 tipos de linguagem. Temos que prestar atenção nas perguntas, hein, gente? Verbal, não verbal e mista. Verdadeiro ou falso? 1 minutinho aí. Pronto, pronto. Pode fechar o chat, que hoje é assim, papum. E aí, Andréia, o que eles colocaram? olha, alguns estão colocando falso, mas também há outros colocando verdadeiro. A maior parte está no verdadeiro. Maria Eduarda, Mirela, Gabriela, Mona Lisa, Samuel, Suzy, Ana Lívia de novo, William, A maioria no verdadeiro. maioria no verdadeiro, Então, isso. seguinte, acertou quem colocou verdadeiro, pontua aí. 1 pontinho para vocês. Ficou redundante, mas anota aí 1 pontinho, certo? Então, seguinte, falamos tanto disso, né, Andréia? Uhum. Várias aulas. Então, nós temos, sim, a linguagem verbal, que é aquela cujos sinais utilizados são as palavras. A linguagem não verbal, aquela que utiliza outros sinais que não as palavras, né? Que podem ser imagens, sons, artes e linguagem corporal, como a dança, que a Uhum. gente viu quando falamos lá de tipo e gênero textual. E a linguagem mista ou multimodal. Eu ainda coloquei mista porque eu acabei falando mais mista do que Uhum. multimodal, e aí eu Tá não quis certo. confundir. Mas podemos utilizar das duas formas, que ela mistura as duas linguagens, imagens não verbal e escrita, palavras, que é a linguagem verbal. Então, a gente mistura as duas, certinho, meus amores? Então, 1 ponto aí para quem colocou verdadeiro. Mais uma questão. Pode abrir o chat. Hoje os meninos vão ficar abrindo e fechando o chat sem parar. 3. Os modos verbais são conhecidos como imperativo, infinitivo e subjuntivo? Verdadeiro ou falso? Presta atenção aí na questão, hein? 1 minutinho.
Pode fechar o chat? Então vamos lá, Andréia. O que eles colocaram aí? Olha, Verdadeiro ou eu falso? posso dizer que oi, uns 90% aqui colocaram falso, hein? Então vamos lá, Gabriela, Maria Eduarda, Luiz Eduardo, Gabriel, Júlia, Karine, a Catarina colocou A falso. Estela tá aqui. Falso. Se eu acertei, fala meu nome pro. Ó, então significa. A maioria está colocando falso, viu? Então, quem colocou falso, o que acontece, Andréia? Ganhou Um mais um ponto. Então, ponto. quem acertou as três, aí já estamos com 3 pontos, hein, gente? Então, é falso, porque tem uma palavrinha ali no meio que não é um modo verbal, né? O infinitivo. Porque os modos verbais são quais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Também já falamos disso muito aqui Uhum. durante nossas aulas. Então, é o seguinte, imperativo indicativo indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu faço um avião muito rápido, que foi a aula 3 do segundo bimestre. Subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade, por exemplo, talvez eu faça um avião mais tarde. E o imperativo indica uma ordem, um pedido, por exemplo, faça agora um avião comigo. Faça agora comigo um avião. A gente, inclusive, usou o imperativo na aula da receita do bolo, que fez tanto sucesso. Uhum. Eu não fiz o bolo ainda, mas a galerinha fez. Até a produtora Tati aqui viu, né, Tati? Ela tá fazendo assim, ó, assim. Então, parabéns aí quem colocou falso. Abre o chat de novo. Bora lá. Vamos animar isso aqui. Ah, não, 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 não. Abre não. Ó, a professora já bugando. Temos o infinitivo aí no meio. O que é o infinitivo, Andréia? O infinitivo é uma das formas nominais do verbo, né? Nós temos também o gerúndio, o particípio. Então, assim, a gente vai aprofundar provavelmente nas aulas essas outras formas nominais. Então, o infinitivo tem um laço conjugações, né? Poderá ser identificado por meio de suas terminações, que indicam as 3 conjugações verbais. Primeira conjugação ar, segunda conjugação er e terceira conjugação ir, que são o quê? Nada mais, nada menos do que o finalzinho dos meus verbos, certo, Deia? Então, falar, gostar, brincar, que termina em ar, beber, ver, escrever, que termina em er, pedir, mentir, que é coisa que vocês não fazem, imagino eu, ferir, que termina em ir, certo? E se eles tivessem perguntado para a gente do por? Como Posso assim? responder? E o por, professora, para qual conjugação que vai? Pode? Posso responder? Pode. O por vai para a segunda, porque poer é a forma latina, né, em latim do verbo por. Então, por e derivados do por, segunda conjugação, ok? Muito bem, acrescentando aí para vocês, gente. Então, agora sim é 4. Locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. Verdadeiro ou falso? Responde aí para mim. 1 minuto.
fecha o chat aí. Hoje o dedinho dos meninos vão correr. Abre o chat, fecha o chat. Ideia, e aí? Olha, a maioria está colocando verdadeiro. Mateus, Ana Cristina, João Pedro, Jonathan, Natan, Francine, Vitor, Gabriel, Heloísa, Pedro Henrique, Giovana, pronto, falei isso, seu nome, Giovana. Isabelle, Beatriz, Sofia, Enzo, E vários outros mais. Carlos. Muito bem. Então, será que é verdadeiro, Andréia? E aí, hein? Será? Ou será que vocês erraram? Imagina colocar unânime e errar. Locução, verbal, junção de 2 ou mais verbos. Vamos lá. Verdadeiro. Inclusive, nós falamos disso na aula 3 do segundo bimestre, que foi quando nós demos início, porque nós retomamos em algumas aulas. Então, locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal, lembra? Então, exemplo aí. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Ainda estou respondendo a questão do quiz, porque deve estar gente ainda respondendo aí. Então, assim, a locução verbal, no caso, seria estou lendo ou estou respondendo, segundo o exemplo que eu dei. Tem o verbo auxiliar estou, que costuma ser o primeiro, e o verbo principal, que é o segundo aí lendo, que aí eu vou colocar se ele está no gerúndio, se ele está no particípio, se ele está no infinitivo, ok, meus amores? E aí, o primeiro a gente carrega o quê? A pessoa, o número, né, Andréia? O tempo verbal. Então, assim, a gente falou um pouquinho disso, mas a gente ainda vai aprofundar. Mas hoje é retomada, é VaptVupt. Então, quem colocou verdadeiro, o que acontece, Andréia? Ganhou mais um ponto. Então, tá pontuando 4 aí, certo? Rumo ao 1.000.000, hein? Rumo ao 1.000.000. Então... 1.000.000 de neurônios hoje. Vamos lá. Adorei. Agora 5. Abre o chat aí. Sentido figurado ou conotativo é o sentido real, conforme disposto no dicionário. Verdadeiro ou falso? 1 minuto. Voltamos. E aí, Andréia? Olha, a maioria está colocando falso. Kaique, Marcos, Raul, Gustavo, Melissa, Proeunice. Proeunice está participando também. Vai ganhar obrigada, 1.000.000. Pro. Vai ganhar 1.000.000. Pro, É a chance hoje, hein, do 1.000.000. É a chance hoje. Patrick, Beatriz, Maria Clara. Ó, a maioria aqui, viu, Dani? Muito no bem. Falso. Então, pode fechar o chat. Ah, já está fechado, os meninos estão ligados. Então, o que é? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque sentido figurado ou denotativo é um sentido que é simbólico, quando o significado de uma palavra ou expressão vai além do sentido comum ou real, que é o sentido denotativo. Então, se eu perguntasse se o sentido denotativo é aquele que denota do dicionário, por exemplo, é o sentido real, aí estaria certo, seria verdadeiro. Mas não foi isso que eu coloquei lá. Pode ser ampliado ou alterado no contexto em que a palavra ou a expressão é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Exemplo, lembra lá da aula 5? Júlia tem mãos de seda? Que, na verdade, não significava que ela tinha a mão do material seda, e sim que a mão dela era macia, sedosa, enfim. Então, quem acertou essa daí ganhou o que, Andréia? Mais um ponto. Muito bem. Questão 6, chat aberto. Não há diferença entre charge e cartoon? Verdadeiro ou falso? 1 minuto.
É verdadeiro ou falso? Tem bastante falso aqui, mas também tem verdadeiro, hein? É? Hamilton colocou falsa, Maria Clara colocou falso, Gustavo colocou um monte de F, Raquel colocou falso, Henrique, Maria Eduarda, Mariana, Luan, Maísa, Pedro Henrique. Ok, ok. Então bora lá que agora a gente tem que correr. Tem 13 minutos pra gente terminar. É falso, então parabéns para quem acertou. A charge retrata o quê? Situações atuais, ou seja, que estejam ocorrendo no mesmo tempo e espaço, é acompanhada de sátiras e as personagens principais geralmente são figuras públicas. É muito utilizada para fazer críticas sociais. Já o cartoon, ele o quê? Retrata comicamente histórias do cotidiano das pessoas comuns de uma sociedade. Lembra até do cão e gato, Andréia? Uhum. Que a gente trabalhou o cartoon? Então, temos às vezes sim ironia, temos também sátira às vezes, mas lembra bem disso, é muito mais cômico e a charge é muito mais, querendo ou não, atual, é uma crítica social, política, dentre outras coisas. Então, falso. E aí, quem acertou ganha o quê, Andréia? Mais um ponto. Tá perto do quê? Perto do 1.000.000. Questão 7. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Agora, é especial demais esse texto. Por quê? Vou falar no finalzinho de quem é. Primeiro vamos ler. Levando. Quer ler você, Andréia? Vamos Porque a lá. Andréia lê maravilhosamente bem. Levanto, tomo banho, medicamentos e vou preparar o desjejum. As meninas vão chegar. O chá fica pronto. Esqueci de tirar a manteiga da geladeira com antecedência. Está dura. Ao tentar passar nas torradas, elas se partem. Oh, dó! O prato parece comida para os canários, meus pensionistas da sacada, que vêm todas as manhãs. Preciso me apressar. As meninas estão chegando. Sento-me à mesa, torradas, chá quentinho, e lá vem Tinkerbell, uma Yorkshire gulosa e esperta. Faço meu de jejum, dividindo as migalhas da torrada com a Tinker. Quase na hora das meninas chegarem. Pego o computador, ligo, CMSP, sexto ano. Deixo-o sobre a escrivaninha e corro escovar os dentes. A musiquinha começa. Mas dá tempo. Ufa! Quando chego à escrivaninha, Tinker já está sobre ela, deitada ao lado do computador. Deu tempo. E bom dia! Elas chegaram, Andréia, Mônica e Dani, para mais uma aula de língua portuguesa. Bora lá? Esse texto, assim, eu tenho que deixar um beijo mais que especial, porque ele foi escrito pela professora Denise Alves, da Escola Vicente Riso, de Mogi Mirim. E aí, Denise, a gente ficou muito emocionada, né? Muito. Posso falar pela Mônica Denise também. é sensacional. Ela é sensacional. Gente, sigam a Denise, porque assim, ela é uma professora maravilhosa, ela posta coisas incríveis, ela tem um projeto de leitura. Uhum. Então, assim, ela é incrível, tá? Agora eu não vou dar mais spoiler, senão eu entro aí na minha pergunta. Vamos lá. Então, seguinte, esse texto aí que nós acabamos de ler é um conto? Verdadeiro ou falso? É uma afirmação, né? É um conto. E aí, é um conto mesmo? Verdadeiro ou falso? 1 minuto. E, Andréia, o que eles Olha, eu estou colocaram? vendo várias respostas aqui. Eles estão Vários meio colocaram divididos. falso. Mas eu também estou vendo verdadeiros. Então vamos lá. Catarina colocou falso. Guilherme, falso. Bruno, falso. Pedro, acho que é Pedro Nicolas, falso. Miguel, falso. Jordana, falso. Raquel, falso.
Ok. Ok. Essa é uma das coisas que vocês ainda têm dúvidas. A gente já percebeu, né, durante as aulas aí, mas não tinha como eu deixar esse texto maravilhoso da professora Denise de lado. Então, o que que ele é, meus amores? Ele é uma crônica. Então, quem respondeu falso, mais um pontinho aí. Esse texto escrito pela professora Denise é uma crônica, porque é um tipo de texto narrativo curto, normalmente é publicado em jornais e revistas, ela publicou no Instagram, né? Uhum. E eu não sei se ela tem um blog também em algum outro local, porque ela fez especialmente pra gente. Trata de acontecimentos corriqueiros e comuns do cotidiano, porque é o que é a nossa realidade aqui, É. né, do centro de mídias, é a realidade dela, ela acaba sempre fazendo isso, ela levanta, tem lá a cachorrinha dela, ela prepara o café enquanto ela aguarda a gente, o nosso bom dia, o nosso bordão bora lá, e por se tratar de temas atuais do cotidiano, que é o nosso caso, tá? Então, assim, às vezes pode perder a validade. Depois de alguns anos, quando não tiver mais o centro de mídias, tem gente que, se não conhecer, não vai nem se identificar e saber do que a gente está Sim. falando, Uhum. certo? Então, é uma crônica. Agora, nós temos a pergunta bônus. Presta atenção, porque até aqui foram 7 pontos. Agora, na pergunta 8, vale 3 pontos, que a gente vai totalizar 10 pontos. Então, no trecho aí, preciso me apressar, as meninas estão chegando. Qual é o tipo de discurso? Agora é questão aberta, hein, Andréia? E vamos lá, E então. a crônica foi escrita em qual pessoa aí? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso? Então, vamos analisar 2 minutinhos, porque são 2 perguntas, certo? Voltamos. E aí, Andréia, o que eles Vamos colocaram? colocar. Eu peguei a resposta. Alguns estão colocando direto, outros estão colocando indireto, e alguns estão colocando primeira pessoa, outros terceira pessoa. Eu peguei a da Bianca. A Bianca colocou discurso direto, primeira pessoa. E peguei também a resposta. Ai, meu Deus, peraí. Acho que Alex, discurso indireto, primeira pessoa. E Rafael, direto, primeira pessoa. Ok. Alguns talvez não conseguiram responder, mas eu espero que você tenha respondido aí no seu caderno ou mentalmente para você conseguir colocar se acertou ou errou, tá bom? Uhum. Então, qual é o tipo de discurso? Discurso direto. Presença de aspas nós temos aí, né? Preciso me apressar. As meninas estão chegando, é a fala da professora. E a crônica foi escrita em qual pessoa? Já falei tanto na ideia. Quem escreveu? Professora Denise, é a realidade dela, é o cotidiano dela. Em primeira ou terceira pessoa do discurso? Em primeira pessoa do discurso. Agora deve estar gente assim para mim, e se eu acertei metade e não acertei a outra? O que acontece? E aí, André, será que a gente quebra essa pontuação? Se Vamos você quebrar? acertou um, vamos deixar assim, ele ganha 2 pontos. 1,5? Mas é para ficar metade assim, tadinho. Tá bom, vai, André, tá boazinha, vou ser boazinha, final de bimestre. Então, se você acertou uma,
pelo menos 2 pontinhos. Se você acertou as duas aí, 3 pontinhos. Agora, abre o chat e coloca para mim. Quanto que vocês fizeram aí de pontuação? Qual que foi o ponto de vocês? Vão colocando aí, pode abrir o chat, que eu quero ver. 8, 10, 9, olha, 9 pontos. Muito bem. O que você vai fazer? Vamos lá olhar o que vale essa sua pontuação? Então, vamos contar quantos pontos você fez. Se você acertou tudo e fez 10 pontos, que eu vi que foi o caso do Lucas, Lucas, você vai ganhar um prêmio aqui ao vivo, tá? Já, já. É especial, vocês vão ver. Vocês nunca vão ver mais isso aqui, hein, gente? Então, você está de parabéns. Seu desempenho foi excelente. Tem se mostrado um aluno estudioso e atento às aulas. Agora, se você acertou entre 6 e 9 pontos, também merece parabéns, né? Seu desempenho foi muito bom. Mas o quê? Só precisa retomar alguns conceitos, algumas aulas aí que nós estudamos, o que é normal, viu, gente? Agora, se você acertou menos que 6, seu desempenho foi regular a bom. Você vai avaliar aí que pontuação que você está, né? Mas precisa intensificar os estudos. Rever as aulas é uma ótima ideia. Além de ler e estudar mais. Mas lembre-se, o que importa é o que, Andréia? Tentar e nunca, nunca, nunca desistir. Então é o seguinte, quem acertou 10 pontos aí, pode soltar a música, pode entrar o meu prêmio especial, porque eu tenho um prêmio especial para quem acertou 10 pontos. Pode soltar a música, gente. Prêmio especial pode entrar. Animação! Quando vocês vão ver Mônica, Daniela, a Andréia dançando, hein, gente? Então é o seguinte, amores. Moniquinha entrou aqui porque a gente quer mandar um beijo especial pela presença de vocês para os professores. Ela tá de máscara porque somos 3 em cima do palco, certo? Então, assim, valeu muito vocês terem participado. Foi uma brincadeira, mas a ideia era o quê? Retomar alguns conceitos importantes aí. E aí você ganhou 1 milhão, né, Andréia? É, não era brincadeira 1 milhão não, de neurônios. Pode começar a contar que tem aí. Pode começar a contar. Fica aqui, Mônica. Seguinte, vamos mandar uns beijos aqui especiais, já que a gente já está com um tempinho? Então, quem tem feito aí algumas anotações nas aulas? Ariane Quirino, Maria Heloísa, Olivia Franco, pediu para mandar beijo para a Prodinorá, Alessandra Ribeiro, Mariana, Eduardo Yuma, Maria Clara, Yasmin Afonso, Tiffany Franchi, Isabela de Paula também pediu para mandar beijo para a Prof. Dinorá, é da mesma sala, né? E a Prof. Dinorá, claro, beijo especial. E Ana Helena pediu para mandar beijo para a Pro Elinete. Agora é o seguinte, tem gente que está fazendo sucesso com bolo, né, Andréia? É, Nossa Senhora, postaram, né? quanto bolo bonito. Então, Lívia, Nicole, Ana Júlia e Tiffany. E temos também um podcast da Marli, que ela é do 6º ano EJA, mas ela acompanha as aulas. E aqui a Mônica está pedindo para mandar um beijo para o Rian, que está com as avós. Temos também a crônica da Isabela Paula. Eu fiz umas anotações bem assim, mas eu acho que é isso. Temos mais algum beijo? Mônica? Não? Então, seguinte. QR Code na tela. Avaliem a nossa aula de hoje. Coloquem o que vocês acharam. Lembra? Quem não tiver aí o acesso ao QR Code, coloca pelo link. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem nós começamos o 3º bimestre com o meu aniversário, hein? Opa. E parabéns, irmã. Hoje é aniversário da minha irmã. Obrigada, beijo, Déia. bom final de semana. Obrigada. Beijo. Obrigada, Mônica. Pode soltar a música.